dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo. Meu nome é Matheus Vinícius, eu estou fazendo esse vídeo em conjunto com o Ricardo Matos. É um vídeo com o objetivo de concluir um trabalho de termodinâmica, física 2, do professor Marcos Brown. Vamos lá, a gente optou por falar de máquinas de Carnot hoje. Perfeito, e o que é a máquina de Carnot? A gente já começa com a ilustração de uma máquina térmica, genérica, que tem uma fonte quente e uma fonte fria, que realiza trabalho no meio do processo. Perfeito. A máquina de Carnot é a máquina ideal, que utiliza o calor para realizar trabalho. Ela consiste em um processo cíclico de expansão e contração de um gás e foi estudada por Sadi Carnot em 1820. Aí na direita a gente tem a imagem do diagrama original, que o Carnot projetou em 24, se eu não me engano, essa imagem. Show de bola. E aí a gente já tem o teorema de Carnot, ou seja, não existe máquina térmica que, operando entre dois reservatórios de calor, seja mais eficiente que a máquina de Carnot operando entre os mesmos reservatórios. Ou seja, o melhor rendimento possível é de uma máquina de Carnot, exceto se for a máquina ideal. A máquina de Carnot é o alcançável de fato. E ali embaixo a gente tem a fórmula de eficiência, aquele Nzinho diferente, que basicamente o processo de eficiência a gente sabe que é dado toda a energia disponível, quanto a gente consegue converter aquilo ali em trabalho. E quando a gente vai fazer as simplificações, a gente chega nesse resultado de 1 menos a temperatura fria sobre a temperatura quente. O TC seria o T-cold, que é frio em inglês, e o TH seria o T-hot, que seria o quente. Como ela funciona, eu vou deixar essa parte para o meu amigo Ricardo explicar para vocês, e daqui a pouco a gente volta. Beleza, mas como funciona a máquina de Carnot? Ela consiste basicamente em dois processos isotérmicos e dois processos adiabáticos. Ou seja, ela tem uma expansão isotérmica, uma expansão adiabática, uma compressão isotérmica e uma compressão adiabática. Na expansão isotérmica, o gás absorve calor de uma fonte quente, dilatando e empurrando as paredes do recipiente onde está, realizando o trabalho. Vale ressaltar que, como é isotérmica, a temperatura se mantém constante. Na expansão adiabática, varia a pressão, o volume e a temperatura, mas não há trocas de calor, o que representa o processo adiabático. O gás para de receber o calor da fonte quente e conserva sua energia total. Porém, tem alterações de pressão, temperatura e volume. Na compressão isotérmica, a energia diminui, mas a temperatura ainda se mantém. O gás é colocado em contato com o reservatório da fonte fria, porém sua temperatura é mantida e sua energia interna é reduzida. Logo, o seu volume é reduzido. Na compressão adiabática, se conserva energia e tem queda de temperatura. Nessa última etapa, o gás é afastado da fonte fria e não há trocas de calor. E com isso a temperatura aumenta e consequentemente o volume também. Mas como a pressão é reduzida, a energia interna é conservada. Para a máquina térmica ser ideal ou perfeita, a fonte fria precisa estar a 0 kelvins, e no mundo real isso é impossível. Logo, a máquina idealizada de Carnot é inviável. Pessoal, voltamos. A gente optou por resolver um exercício, tá? Para tornar o que a gente viu nesse vídeo um pouco mais concreto. Vamos lá, vamos ler esse exercício aí que a gente escolheu. A máquina térmica de Carnot tem sua fonte quente a uma temperatura de 227 graus Celsius, enquanto a sua fonte fria opera a 27 graus Celsius. O rendimento dessa máquina é igual a... Um ponto importante é que nas fórmulas de termodinâmica a gente está trabalhando com o sistema internacional, mas nesse caso a gente tem que transformar todas as nossas medidas para Kelvin, tá? Para que a fórmula de rendimento esteja próximo do que é real de fato, do que a gente vai utilizar. Então a gente tem que somar lá 273, que seria a conversão de Celsius para Kelvin, e aí jogar na fórmula. Se a gente começar o raciocínio, vou deixar o Ricardo terminar, a gente utiliza a fórmula para calcular de fato o nosso rendimento. TB refere-se à fonte fria, que eu falei no início do vídeo, e TA a fonte quente. Vamos lá, Ricardo. Seguindo o exercício, pela fórmula do rendimento, nós temos que o rendimento é 1 menos a temperatura fria sobre a temperatura quente. E relembrando novamente que deve ser sempre calculado em Kelvin. Logo, dos dados das questões, e transformando já em Kelvin, nós temos que o rendimento é 1 menos 300 sobre 500, que é 1 menos 0,6, que é 0,4. E isso significa um rendimento de 40%, ou letra C. Aqui tem algumas referências bibliográficas, e muito obrigado.